Olá pessoal, tudo bem? Então o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo do canal referente a testes de confiabilidade no R. A gente já tem um vídeo aqui explicando sobre o teste capa de Cohen e um vídeo sobre o teste capa de Flies. E eu recomendo muito que você assista esse primeiro vídeo, que é o capa de Cohen, para entender uma discussão mais teórica. Inclusive, eu discuto lá as diferenças entre confiabilidade e concordância, como esses testes muitas vezes são chamados de testes de concordância, e isso não é correto. Então, toda essa discussão teórica eu fiz por lá. Hoje, a gente vai falar sobre o teste capa ponderado. Os testes que a gente viu até agora, tanto de Cohen quanto de Flies, eles valem para situações em que a gente está trabalhando com variáveis categóricas nominais, ou seja, eu tenho ali classificações que estão em categorias, só que não existe uma ordem entre essas categorias. Então, por exemplo, no caso do capa de Flies, eu usei um banco de dados que era com laudos, né, com diagnósticos psiquiátricos. Então, o diagnóstico poderia ser de depressão, de transtorno de personalidade, esquizofrenia, neurose ou outro. Mas veja que não existe uma ordem entre essas categorias. Então a gente usou lá o capa de Flies, ou poderia ter usado o capa de Cohen se eu só tivesse dois observadores, mas como naquele exemplo eu tinha mais, eu usei o capa de Flies, ou Flies, não sei direito. Mas em algumas situações a gente vai ter variáveis ordinais, ou seja, existe uma ordem entre essas categorias. Então, como assim? Eu vou explicar isso em cima de um exemplo para fazer mais sentido. O exemplo que a gente vai usar na aula de hoje é um exemplo de um exame de Papa Nicolau, aquele exame de citologia oncótica. E geralmente essas lâminas, né, do exame, elas são avaliadas por observadores independentes e eles podem classificar ali como sem lesão, NIC1, NIC2 e NIC3, que seriam graus diferentes de lesão. Então, seria uma lesão de grau 1, grau 2 e grau 3. Então, pense o seguinte: o ideal, é claro, seria que esses dois observadores concordassem, certo? Então, quando um classifica como sem lesão, o outro também classificasse como sem lesão. Então, isso seria de fato a concordância. Só que observe que a gente pode ter aqui discordâncias que têm graus, têm importâncias diferentes. Como assim? Então, uma coisa é um observador classificar aquela lâmina como sendo sem lesão e o outro observador classificá-la como sendo uma lesão de grau 1. É uma discordância, mas é uma discordância para a categoria que está próxima. Agora imagina, uma coisa muito diferente seria um primeiro observador classificar uma lâmina como sem lesão e o outro classificar ela como uma lesão de grau 3, ou seja, a lesão mais grave. Vocês concordam que isso seria uma discordância maior e que na hora que eu estou calculando ali a confiabilidade entre esses observadores, eu deveria considerar e atribuir um peso maior de discordância quando a discordância é entre categorias que estão distantes do que quando a discordância é entre categorias que estão próximas, certo? Então, o teste capa ponderado, ele faz isso, ele atribui um peso a essas discordâncias. Então, uma discordância de sem lesão para NIC1 vai ter um peso. Uma discordância de sem lesão para NIC2 vai ter um peso maior do que para NIC1. E de sem lesão para NIC3 vai ter um peso ainda maior do que para NIC1 e NIC2, ok? Então, é isso que a gente vai fazer hoje no R. Então, eu vou te explicar como fazer o teste capa ponderado no R. Vou te ensinar também como escolher a ponderação. Vocês vão ver que a gente pode usar uma ponderação ali, uns pesos linear ou quadrático. Vou te explicar também como calcular a concordância e a gente ainda vai no final interpretar e reportar os resultados do teste. Para isso, a gente vai usar um banco de dados que eu chamei aí de capa ponderado.csv.
E esse banco contém laudos dados a 52 exames de citopatologia oncótica, popularmente conhecido como Papa Nicolau, avaliado por 2 observadores diferentes e classificados como sem lesão, NIC1, NIC2 ou NIC3. E a gente vai então verificar a concordância e a confiabilidade interobservadores, então entre os 2 observadores, ok? Então vamos para o R. Bom, vocês vão ver que esse é um vídeo que vai ser curto, é realmente muito rápido fazer. Como sempre, né, a primeira parte aqui é a gente carregar os nossos pacotes que serão usados. Eu vou usar aqui os pacotes dplyr, vcd e irr, tá? Eu estou carregando esses pacotes com a função payload, que vem do pacote pacman. Então, eu, na verdade, escrevo primeiro o nome do pacote, aí eu escrevo 2 pontos, e aí eu consigo chamar a função. Então, usei aqui a função payload e vou carregar os pacotes dplyr, vcd e irr, ok? Então, claro que para conseguir usar essa função payload, eu preciso ter o pacote pacman instalado e, na verdade, ele nem precisa estar carregado, porque a gente está chamando aqui a função direto do pacote, mas preciso que ele esteja instalado. Então, esse primeiro código aqui é para a gente instalar esse pacote, caso ele ainda não esteja instalado. Aí você precisa, de novo, como sempre, né, selecionar o seu diretório de trabalho. O meu já está selecionado. E vou aproveitar para dar a dica que eu sempre dou por aqui, que é essa parte inicial de carregamento de pacote, leitura do banco de dados, seleção do diretório de trabalho, eu em geral vou mais rápido porque eu expliquei isso bem pausadamente com detalhes lá no início, no começo da playlist de R. Então, se você caiu aqui por acaso e você ainda está começando, recomendo que você assista aos primeiros vídeos da playlist, beleza? Vou então ler aqui o banco de dados, que chama capa ponderado.csv. Vou fazer essa leitura com a função read.csv2, que é uma função que lê CSV no formato brasileiro, né? Que tem o separador de colunas como ponto vírgula e o separador de decimal como a vírgula. E além disso, eu incluí aqui esse strings as factors true para dizer que tudo que for texto eu quero que ele considere que é um fator, tá? Para visualizar o banco de dados, né, que foi armazenado aqui como dados, eu posso usar a função viewDados. Isso vai abrir aqui, então veja que eu tenho duas colunas, uma que é o avaliador 1, a outra o avaliador 2, e eles foram avaliando aqui quanto ao grau da lesão, né? Então, por exemplo, para o primeiro paciente ele já tem uma discordância, né? A gente também pode e deve olhar aqui essa função glimpse dados. Aqui a gente consegue ver se as variáveis foram lidas corretamente. Então, veja que tanto a variável avaliador 1 quanto a avaliador 2 foram identificadas como fator. Só que tem aqui um detalhe importante que a gente vai ter que se preocupar. As nossas variáveis, elas, na verdade, elas não são uma variável que o R consideraria como fator. Por quê? Porque o R considera como fator uma variável categórica sem ordem, e a nossa tem ordem. A gente tem uma ordem que é de sem lesão para NIC1, para NIC2, para NIC3, certo? Então, a gente queria, na verdade, que ele considerasse essa variável como ordered, né? Que é um outro tipo, apareceria aí ORD, e a gente precisa garantir que ele está lendo as categorias na ordem certa, tá? Então, a gente vai primeiro, antes da gente partir mesmo para análise, a gente vai recodificar como variável ordinal. Então, eu vou rodar aqui summary dados e veja o seguinte. Então, esse summary é para me dar um resumo, né? Como eu estou aqui trabalhando com variáveis que são categóricas, ele vai me dar a frequência de cada categoria. Então, veja aqui, eu tenho aqui 11 na NIC1, 13 na NIC2, 14 na NIC3, 14 sem lesão, isso para avaliador 1. Só que o que eu coloquei essa função aqui é para a gente observar a ordem, tá? Então, veja o seguinte, o R está lendo como a primeira categoria o NIC1,
E a última categoria, o sem lesão, como se ele fosse uma categoria depois da NIC 3. E não é isso que a gente gostaria, então a gente vai ter que reordenar. Posso fazer isso olhando o summary ou posso ainda, de um jeito mais específico, usando a função levels. Então, levels, dados, cifrão, avaliador 1, por exemplo. Então, veja que o primeiro nível que ele está considerando é o NIC 1 e o último nível é o sem lesão. Poderia fazer, claro, a mesma coisa para o avaliador 2 e a gente vai ver que ele leu do mesmo jeito, ó. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser reordenar, mudar a ordem desses níveis. E eu vou dizer também para o R que essa é uma variável ordenada, né? Ordered. Então, vamos lá. Então, como que a gente vai fazer essa transformação em fator? Então, a gente vai pegar os dados e vai dizer que eles são ordenados e vai escrever os níveis na ordem correta, tá? Vou dizer que eu quero aplicar isso para as duas primeiras colunas do dados, né? Que seriam a coluna 1 e 2, que a gente, na verdade, só tem essas duas mesmo, né? Então, eu vou dizer que eu quero aplicar para as duas colunas simultaneamente. Para isso, eu vou usar a função apply. E eu vou mexer, então, na dados 1, 2, ou seja, estou pegando aqui as colunas 1 e 2 do banco que eu chamei de dados. Vou dizer que eu quero que exista uma transformação nessas variáveis para elas serem ordenadas, né? Para elas serem ordinais, no caso. Então, ordered, ok? E aí, vou colocar aqui numa linha embaixo só para não ficar gigante, tá? Eu vou colocar aqui esse levels igual a C. E aqui dentro eu vou colocar os níveis na ordem que eu quero que ele leia. Então, o primeiro vai ser o sem lesão, depois NIC 1, NIC 2 e NIC 3. E cada um desses níveis tem que estar escrito exatamente como no banco de dados ali, né, para ele conseguir reordenar. E tem que estar entre aspas, do jeito que eu já deixei aqui na minha colinha. Vou até copiar e colar para poupar esse tempo de vídeo, ok? Se eu rodar isso aqui, ele vai ordenar, só que eu quero que, na verdade, ele salve isso em cima do banco. Então, eu vou substituir nas colunas do banco. Eu quero que modifique elas, né? Então, eu vou colocar aqui. Quero que em dados 1, 2, eu substitua essa informação pela informação de dados 1, 2 ordenada, tá? Então, vou dar aqui um Ctrl Enter. Se você voltar aqui para aquelas funções anteriores, então se eu rodar o summary, vejam que já começa aqui com sem lesão, aí vai NIC 1, NIC 2, NIC 3, ok? E a mesma coisa se eu rodar aqui as funções levels, elas vão estar mostrando sem lesão como o primeiro, então está na ordem correta, ok? Existem vários pacotes para capa ponderado. E eu testei vários, mas eu tive problemas com alguns, porque eles não reconheciam a ordem correta. Eles acabavam ali no meio do cálculo usando a ordem alfabética. Então, por exemplo, sem lesão ficava por último. Isso dava um problema. Eu chegava ali num resultado que não era o que eu gostaria que fosse. Então, eu acabei descobrindo, vou usar aqui um pacote que é o que eu testei e não deu problema. Só que para usar esse pacote, a gente primeiro tem que construir uma tabela que seja uma tabela de contingência, né, que a gente chama, com uma das variáveis na linha e outras das variáveis na coluna. Então, como que a gente vai montar essa tabela? A gente vai montar essa tabela com a função table, e aí eu vou fazer um cruzamento entre as variáveis. Vou colocar aqui, ó, dado cifrão avaliador 1, vírgula, dado cifrão avaliador 2, ok? Se a gente rodar isso, a gente já vê que ele criou aqui uma tabela. Tá vendo que a tabela tá seguindo a nossa ordem, né? Tá bem bonitinha. E aí, para conseguir usar essa tabela em outras funções, eu vou dar um nome para ela. Chamei ela aqui muito criativamente de tabela, tá? Então, beleza, ela tá aqui, ela tá salva como tabela. Para calcular o capa, a gente pode usar a função capa que vem do pacote VCD, tá? Então, aqui você não precisa escrever VCD, dois pontos, capa. Eu comecei a fazer isso porque é algo que aumenta a reprodutibilidade, diminui a chance da gente ter erro, mas eu sei que dá uma preguiça, eu morro de preguiça de escrever tudo isso, mas
Tudo bem, então eu vou escrever o jeito que é o mais correto. Então, aqui, ó, chamei primeiro o nome do pacote, dois pontos, e vou usar a função capa que está dentro desse pacote. E aí eu vou colocar aqui a tabela que a gente acabou de criar e que, portanto, resume as informações dos avaliadores 1 e 2. E aqui a gente tem que passar uma informação de peso, então, weights, certo? Esse weights pode ser, até ele já mostra aqui, né? Pode ser equal spacing ou Fleiss-Cohen. A diferença entre esses dois é que um deles vai ser o nosso linear, que é o que o SPSS chama de linear, e o outro vai ser o peso quadrático. Bom, basicamente, de forma um tanto resumida, qual é a grande diferença de usar uma ponderação, um peso linear, que é o que essa função do VCD chama de equal spacing, e usar um peso quadrático, que é o que é chamado por essa função de Fleiss-Cohen? Bom, a diferença é que o linear ele vai atribuir um aumento linear, de fato, do peso para cada discordância. Como assim? Para ficar menos confuso, eu vou explicar aqui com base nessa tabela. Então, imagina que eu atribuo um peso 1 para discordância de sem lesão para NIC 1, certo? Atribuir a essa discordância um peso 1. Aí, quando eu for pensar na discordância do sem lesão para o NIC 2, eu atribuo o dobro do peso. Então, se aqui era 1, aqui eu atribuo um peso 2. Se eu estou pensando no sem lesão para o NIC 3, eu atribuo um peso 3, certo? Então, veja que os pesos, eles foram aumentando de forma linear, certo? A gente foi fazendo, até vem daí, né, esse termo que eles estão usando, que é o equal spacing. Então, o espaço, né, não é nem espaço, o intervalo entre os pesos é o mesmo, ele se mantém. Porém, eu posso querer atribuir um peso quadrático. O que seria um peso quadrático? Eu vou aumentando o peso conforme da discordância, né? Conforme a discordância aumenta. Então, deixa eu pensar num exemplo bom. Acho que 3 é um número bom aqui. Então, imagina que eu atribuo aqui, do sem lesão para o NIC 1, eu atribuo um peso 3. Se a gente fosse fazer lá o linear, do sem lesão para o NIC 2 seria o dobro, né? Seria um peso 6. O quadrático vai fazer exatamente o ao quadrado. Então, na verdade, eu vou ter aqui um peso 9, certo? E aqui seria o 9 ao quadrado, então seria um peso 81. Então, a gente está aqui aumentando muito o peso de acordo com o aumento da discordância, tá? Isso não é igualmente espaçado, tá? O intervalo não é mantido. No nosso caso, a gente não tem uma razão teórica para partir para um peso quadrático, tá? Então, a gente vai usar aqui uma ponderação linear mesmo. Então, eu vou botar aqui que é o equal spacing, né? Como sempre, aquilo que vocês já devem estar cansados de saber, toma cuidado com o que é maiúsculo, tem que ser mantido maiúsculo, né? Senão vai dar problema com a função. Rodando isso, a gente já tem aqui algumas informações bem importantes. Então, veja que eu tenho aqui o valor do kappa unweighted, portanto, o kappa não ponderado. E na linha de baixo, o kappa weighted, né? O kappa ponderado, que é de fato aí o que me interessa. Então, veja que a gente tem aqui um kappa de 0,771. Para interpretar esse kappa, a gente precisa pensar nas recomendações de interpretação do kappa que a gente já vai olhar, tá? Então, aí a gente consegue classificá-lo ali como um kappa moderado, uma confiabilidade moderada ou forte, então a gente já vai ver. Além disso, esse pacote já realiza aqui por padrão um teste de hipóteses, então a gente tem aqui um valor de Z e um valor de P. Esse valor de P está aqui em notação científica, que eu sei que muitos de vocês detestam, né? Mas ele está aqui mostrando um valor de P bem pequeno, né? Porque ele corresponde a 6,7 vezes 10 elevado a menos 42. Portanto, um valor de P muito pequeno, muito menor que o nosso nível de significância de 0,05.
Para interpretar esse valor de P, a gente precisa entender qual é o teste de hipóteses que está rolando aqui por trás. E esse teste de hipóteses, ele tem como hipótese nula que o nosso kappa é igual a zero e hipótese alternativa que o nosso kappa é diferente de zero. Uma vez que nosso valor de P foi menor que 0,05, eu vou rejeitar a hipótese nula e vou ficar com a hipótese alternativa e vou considerar que meu kappa é estatisticamente diferente de zero. Lembrando que é muito importante a gente não analisar apenas se o kappa é estatisticamente diferente de zero ou não. É importante também a gente conseguir analisar a magnitude dele com base nessas recomendações da literatura que eu já vou mostrar para vocês, ok? Então, como que a gente interpreta o kappa de acordo com as recomendações? Basicamente, a gente tem duas recomendações mais famosinhas, assim, mas tem várias, tá? Não é um consenso. Essa aqui do Lentz e Koch, de 77. Então, o nosso kappa, que está aqui entre 0,61 e 0,80, né? Um kappa de 0,77, ele teria uma confiabilidade, eles chamam aqui de concordância, mas mais correto chamar de confiabilidade substantial, então substancial. E pensando aqui nessa outra recomendação de 2012 da McHugh, a gente teria aqui um kappa entre 0,60 e 0,79, portanto um kappa moderado, ok? Vamos voltar para o R então. A única coisa que eu pedi aqui além foi pedir também o intervalo de confiança, tá? Então, o CAP é muito usado na área médica e é muito comum que na área médica, ao invés de se reportar o valor de P, seja reportado o intervalo de confiança 95%. Que, como eu já comentei com vocês, são informações complementares, né? Então, se o meu P aqui foi menor que 0,05, o meu intervalo de confiança 95% vai ser um intervalo que não vai conter o kappa igual a zero. Mas vou te mostrar como pedir, porque é bem possível que você precise inserir essa informação, tá? Então, como que a gente consegue pedir usando essa função? A gente, inclusive, pode atribuir aqui um nome, eu acho que vai ficar mais fácil. Vou chamar aqui de kappa, tá? Então, eu atribuí um nome a esse resultado. E aí eu vou pedir para print, né, para, não sei, imprimir o resultado do kappa, certo? E vou colocar aqui que eu quero CI igual a true. Então, eu quero que ele inclua o intervalo de confiança. Vou até apagar essa linha aqui de baixo que estava mais confusa. Então, veja que agora ele liberou aquele mesmo resultado, só que agora ele liberou também esse lower e upper. O que seriam esses lower e upper? Seriam o intervalo de confiança 95%, aqui o limite inferior do intervalo e aqui o limite superior do intervalo. Então, veja que nosso kappa ponderado, ele é aqui um valor de 771, mas ele vai ali no intervalo de confiança de 0,659 a 0,882, tá? Então, como eu comentei com vocês, a gente também tem aqui, com base no intervalo de confiança, a gente tem a informação de que esse valor de kappa não é estatisticamente igual a zero, porque veja que o valor zero não está incluído no intervalo de confiança, ok? Descendo um pouquinho aqui, eu só deixei mais uma opção que eu acho importante, que é a gente está usando o kappa para avaliar a confiabilidade. É muito comum também que, além disso, a gente precise reportar a concordância. O que seria a concordância? Ela seria a porcentagem de casos, nesse caso de lâminas, né, que os dois observadores estão avaliando. Ela seria a porcentagem, portanto, de lâminas nas quais eles concordam. Isso seria a concordância, tá? Como que a gente avalia a concordância? Então, aqui no R é bem simples de calcular. A gente pode usar o agree, que vem do pacote IRR. Então, digitei o nome do pacote, dois pontos, função agree. E vou colocar aqui dados, tá? E vou rodar. Então, veja que ele calculou aqui, dizendo que tem os 52 sujeitos, 2 avaliadores e uma concordância de 73,1%, ok? Se você tivesse um banco maior e você quisesse, por exemplo, calcular a concordância entre duas das colunas, você faria aquilo que a gente fez ali no começo,
que é colocar aqui entre colchetes as colunas. Então, por exemplo, entre a coluna 1 e 2. Aí, mesmo que eu tivesse mais colunas no banco, ele ia avaliar a concordância só para as colunas 1 e 2, ok? Mas no nosso caso, não tem necessidade disso. Bom, então, para a gente encerrar, eu vou reportar esses resultados. Vou abrir aqui o resultado do CAPA para a gente reportar, tá? Então, eu vou dizer que o teste CAPA ponderado indicou uma confiabilidade moderada. Estou usando aqui a classificação da McHugh, né? Então, você colocaria essa referência lá na metodologia do projeto, né? Do artigo, que seja. E eu vou colocar aí também o valor de P, vou dizer que foi menor que 0,001. E vou colocar aqui também o intervalo de confiança. Lembrando que, em geral, a gente coloca um ou outro. Mas vou colocar que eu tenho aí um intervalo de confiança 95%, que vai de 0,659 a 0,882. Além disso, vou colocar aqui na resposta que a concordância entre os observadores foi de 73,1%. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido quando usar o CAPA ponderado e como fazer de fato esse cálculo aqui dentro do R. E como sempre, peço encarecidamente para que vocês, se gostam do conteúdo que eu publico por aqui, se inscrevam no canal e ativem as notificações para serem avisados de vídeos novos. E além disso, que vocês curtam os vídeos. Tudo isso é importante para que o YouTube divulgue os vídeos que eu produzo para mais pessoas. Além disso, eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Até a próxima!